dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 14 de abril de 2021, quarta-feira, vamos aí acompanhar a nossa primeira videoaula de História. Então, quinto ano, iremos agora para nossas correções no livro de História. Então, acompanhe aí nas páginas 42, 43 e 44. Na página 42, as atividades número 1 e número 2 são respostas pessoais, tá ok? Vamos então para a página 43, atividade 3. Responda as perguntas. Letra A. No Brasil, existia Estado antes de os europeus chegarem? Por quê? Resposta: não, porque os povos que viviam no território brasileiro eram seminômades. Letra B. O que são grupos seminômades? São grupos que se deslocavam de um lugar para o outro de acordo com as suas necessidades. Letra C. O que é escambo? É a troca de mercadorias sem a interferência de dinheiro. A número 4, turma, também é resposta pessoal, pois é uma pesquisa. Página 44, atividade 5. Vocês tinham lá. Observe o infográfico sobre o surgimento da propriedade privada e escreva nas lacunas a explicação de cada uma deles. Propriedade privada. Então, todas essas imagens aí, como a tia falou, infográfico lembra o quê? Mais ou menos história em quadrinhos, né? É bem parecido. Então, vocês tinham que observar a imagem e escrever. Porém, a tia destacou aí, que vocês poderiam observar lá no livro, né? E a tia vai estar passando a resposta aí para vocês. Se vocês colocaram uma resposta um pouco parecida da que está, né? Não tem problema, vocês poderão deixar, tá bom, meus amores? Então, acompanhem lá. A primeira imagem, né? O que vocês teriam que escrever? Observem aí, ou algo parecido. Aqueles que não tinham uma relação muito próxima com o chefe recebiam as terras mais distantes e mais pobres. Empobrecidos e com fome, retornavam aos seus antigos chefes e se submetiam a trabalhos forçados em troca de comida. Então, essa imagem aí, tá? Está mostrando exatamente isso. Vocês poderão ter colocado de uma forma mais resumida, mas que está parecido com o da tia, então também está certo, tá bom? Vamos à segunda imagem. Os chefes foram enriquecendo, pois acumulavam os seus excedentes, sobras das colheitas. Foram organizando o grupo para tomar as terras de outros povos. As guerras sempre existiram, mas a partir desse momento eram feitas para acumular riquezas e poder. Terceira imagem. Esses chefes foram se tornando aos poucos em reis que tomavam conta de tudo e de todos. Os mais pobres foram transformados em escravos e submetidos a trabalhos rigorosos e não tinham direitos garantidos. Surgiu aí o que nós chamamos de Estado. Esse Estado era o organizador da vida social. Ele comandava a economia, a política, a segurança, a administração e a religião. Então, nós já terminamos a nossa autocorreção. Agora, turma, nós iremos para o nosso conteúdo de hoje em História. O nosso conteúdo falaremos sobre patrimônio histórico, que encontram-se nas páginas 45 à página 49. Não esqueça de pôr a data de hoje, dia 14 de 4 de 2021. O livro de vocês está na página 45, mas a tia destacou no slide para que vocês possam acompanhar. Patrimônio histórico. Na história, um patrimônio é bem importante, seja para uma única pessoa ou para um grupo grande delas. Podemos dizer que é uma espécie de herança, que talvez exista há muito mais tempo que nós. O patrimônio contém lembranças e lições e também nos traz um senso de união, graças a um passado comum. Devemos tratar o patrimônio com respeito e cuidado, pois cedo ou tarde, da mesma forma que nos foi entregue por nossos antepassados, será a nossa vez de entregá-lo para as gerações futuras. Afinal, não há como alguém receber um patrimônio que está destruído ou que nem exista mais. Todos os nossos feitos no futuro poderão ser considerados
patrimônios históricos. Vamos ver agora os tipos de patrimônio. Na história, existem 2 tipos de patrimônio cultural: os patrimônios materiais e os imateriais. Vocês podem sublinhar isso, tá, turma? Os patrimônios materiais, como o próprio nome indica, são objetos físicos. Esses patrimônios são compostos por coisas que podemos guardar em um museu, como obras de arte, utensílios domésticos de povos do passado, livros, documentos audiovisuais, etc. Também são patrimônios materiais os prédios, as praças, as casas, obras arquitetônicas, espaços sociais das cidades e etc. Então, a tia destacou para vocês aí uma imagem, né? Tá lá no slide, tem no livro de vocês, das estátuas da Ilha de Páscoa. Para se tornar um patrimônio histórico, é preciso que o bem seja tombado. Então, o que significa isso? O tombamento é o ato de reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural de um bem. Na página 46, agora temos lá os patrimônios imateriais. Diferentemente dos materiais, não existe forma de se expor em um museu um patrimônio imaterial. Os bens imateriais são culturais e dizem respeito a práticas e modos de vida que nos são apresentados na forma de conhecimento, formas de trabalhar, jeito de se fazer as coisas, festas, interpretação artística, brincadeiras ou cultura popular. O patrimônio material é passado de geração a geração, vivendo na memória das pessoas, e é fundamental na criação da identidade de um povo e, por consequência, leva a uma ideia de pertencimento e continuidade. É esse patrimônio cultural que faz as pessoas se sentirem parte de um lugar, como uma comunidade rural, cidade ou mesmo um país. Então, no livro de vocês está destacando aí como exemplo, né, de um patrimônio imaterial, a dança capoeira, né? Mas a tia destacou lá no slide outros exemplos. O frevo também é, o bumba meu boi também é, né? São patrimônios imateriais porque são, vamos dizer, fazem parte da cultura, né, do povo. O patrimônio histórico nacional. Como o nome indica, os patrimônios históricos nacionais pertencem a todo um país, guardam a memória e a história da nação e atribuem uma identidade única a seu povo. Todos os países têm leis e órgãos que protegem os patrimônios históricos, objetivando dar continuidade à existência dos patrimônios e punir aqueles que os danifiquem. No Brasil, temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, turminha, está em destaque ali como patrimônio histórico nacional, a imagem do slide que a tia destacou, o Cristo Redentor, não é? E ao lado tem a Igreja de São Francisco, em Belo Horizonte, Minas Gerais. São patrimônios históricos nacionais. Um patrimônio que pertence a todo um país. Na página 47, temos o patrimônio histórico universal. Esse patrimônio recebe bens que são considerados importantes para todo o mundo e não apenas para uma única nação. Existe um órgão internacional que seleciona em vários países os locais e bens que podem ser considerados patrimônio mundial, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura, UNESCO. Esse órgão ajuda os países que possuem esses patrimônios a conservá-los intactos para as futuras gerações, através de auxílio financeiro e técnico. O Brasil tem bens que fazem parte do patrimônio histórico universal. Veja algum deles abaixo.
Então, a tia vai destacar, lá no livro de vocês, aliás, está destacado quais são esses patrimônios que tem no Brasil, né? E a tia, como falou da questão do patrimônio universal, né, que pertence a todo mundo, a tia destacou lá no slide para vocês as muralhas da China, né, e as pirâmides do Egito. Um bem considerado importante para todo o mundo. Agora vamos ver as imagens que a tia destacou no slide, né, do Patrimônio Histórico Universal do Brasil. Então vejam lá, tem no livro de vocês também. Centro Histórico de São Luís do Maranhão, Costa do Descobrimento, Bahia, Diamantina, Minas Gerais, Mata Atlântica, Reservas do Sudeste, São Paulo e Paraná, Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, e Parque Nacional de Iguaçu, no Paraná. Agora iremos para as nossas atividades nas páginas 48 e 49. Página 48, vamos lá, atividade número 1. Um patrimônio é, letra A, uma espécie de herança que talvez exista há muito mais tempo que nós. B, uma espécie de verbo. C, uma forma de repartir heranças entre os herdeiros. D, uma forma diferenciada de patrocinar alguém através de financiamento na internet. Então, vocês vão marcar X aí na única resposta correta, tá bom? Número 2. Escreva abaixo das imagens que tipo de patrimônio elas ilustram. Então, vocês viram lá, né? Te deu vários exemplos com slide e no próprio livro que existem os patrimônios imateriais e os materiais. Então, vocês vão observar cada imagem e vão escrever qual é o patrimônio material, qual é o patrimônio material, tá ok? Agora, na página 49, temos lá a atividade número 3. O que é um patrimônio histórico nacional? Então, a tia pediu até para vocês sublinharem lá no texto, né? Vocês vão colocar a definição aí. O que é? E número 4. O que é um patrimônio histórico universal? Então, lembre-se lá do exemplo que a tia deixou no slide para vocês, do exemplo do livro, vocês vão escrever aí a definição, tá bom? A número 5, o livro está propondo uma pesquisa, tá lá em jornais, em revistas e na internet. Então, vocês vão ver a melhor forma de vocês fazerem essa pesquisa, tá bom? Um patrimônio histórico e vocês irão colar a imagem abaixo. Pode ser um patrimônio nacional, que é de qualquer país, ou pode ser também um patrimônio universal, ok? Em seguida, escreva uma bela frase sobre ele. Então, aí, turma, é pessoal também. Vocês vão destacar qual vocês querem, patrimônio histórico nacional, né, ou universal. Colar a imagem aí, vocês poderão imprimir, se vocês preferirem, ou recortar de algum livro, colar a figura e abaixo escrever uma bela frase, tá ok? Nossa atividade encerra aí.